Oi, gente, tudo bem? Eu sou Cristina, eu sou neuropsicopedagoga institucional e clínica. Eu também sou pedagoga, sou servidora pública, estou trabalhando no terceiro ano agora, anos iniciais. E hoje eu vim falar aqui com vocês sobre o PEI, né? Plano Educacional Individualizado. É um documento que está aí, né, nas escolas. É necessário que a gente elabore enquanto professor. Faz parte da nossa rotina de trabalho de educação inclusiva. E é importante, né, que a gente conheça sobre essa ferramenta, sobre as possibilidades que ela nos dá no nosso trabalho, né? Também entenda qual é a regulamentação, né, do PEI, porque que ele existe e é cobrado, né, para a gente fazer, qual sua importância, quem elabora e o que é colocado nele, né? Tudo isso eu vou tentar falar aqui com vocês para clarear um pouco assim as ideias, né? Hoje em dia a gente tá vendo aí na internet várias sugestões, então já não é uma coisa tão difícil como foi no início, mas a gente sempre pode, né? Eu costumo dizer que o conhecimento ele só é útil se a gente compartilhar, né? E quando a gente compartilha o conhecimento, né? Quando a gente ensina o que a gente sabe, a gente aprende muito mais, ok? Então vamos lá. O que é o PEI? O PEI, gente, ele é um documento que norteia a prática pedagógica inclusiva. É um documento vivo, é um documento que é criado na própria escola, é um documento que precisa estar em consonância com o PPP, que é o Projeto Político Pedagógico dentro da escola, né, que é um documento que norteia a cada escola tem que ser o PPP. É um dos documentos mais importantes da inclusão, né? Porque é através dele que vai ser baseada a nossa prática em sala de aula, né? A gente vai poder avaliar o nosso estudante, a gente vai poder reavaliar o nosso trabalho, né? Quando a gente implementa o PEI, desculpa, a gente tem a possibilidade de estar avaliando o estudante, mas também avaliando a nossa prática, né, reavaliando, fazendo essa reflexão, né, em torno do que a gente trabalha e do que a gente tem de resultados. Então, a gente sabe, né, que hoje em dia os alunos com transtornos, os alunos com deficiência, eles têm um respaldo legal, né? Sempre tiveram, só que por muito tempo isso foi deixado de lado, né? Então, as políticas públicas, de fato, hoje em dia, estão sendo mais cobradas, né? A sociedade civil, as famílias, né? As pessoas já estão tendo mais conhecimentos dos seus direitos e é importante que nós ofereçamos o que de fato é dever nosso enquanto profissionais, né? Então, a gente precisa saber os direitos das pessoas com deficiência e com transtornos do neurodesenvolvimento para que a gente possa dar uma melhor assistência enquanto profissionais da educação, né? Então, o PEI, ele é um documento vivo, como eu falei anteriormente, por quê? Porque ele é elaborado por cada escola, né, para cada estudante ali, de forma específica, de forma individualizada. Isso significa que um PEI, ele não vai servir de um aluno para outro na escola, né? Se eu tiver 3 alunos na minha sala com deficiência ou com transtorno, para cada um deles eu vou ter que desenvolver e elaborar um plano diferente, né? Um plano individualizado, porque cada um tem suas necessidades específicas. E essa é a atribuição do PEI, né? É justamente levar em conta as necessidades específicas do estudante, ok? Para que de fato ele consiga um aprendizado, né? Dentro ali, lógico, das suas limitações, das suas habilidades, das suas capacidades e aptidões, mas sempre procurando desenvolver aquele estudante. Bom, e o que regulamenta o PEI? A gente sabe que nosso país é o país que mais tem leis, né? Nós temos leis aí para tudo,
né? Agora, a prática dessa lei é que é muito peculiar, né? Vamos dizer assim. É necessário uma cobrança, é necessário muita discussão para que as leis realmente sejam cumpridas, né? E aí a gente tem várias leis que elas vão fomentar a elaboração desse plano de educação individualizado, né? Nós temos a Lei da Educação, né, que é a LDB, que é a Lei 9.394, de dezembro de 1996, desculpa, que ela garante, né, que todos os estudantes precisam de uma educação de qualidade. Então, o fato de ela garantir, né, lá na lei, já é um indício de que a gente precisa oferecer equidade, ou seja, a gente precisa oferecer uma assistência maior para quem precisa de maior assistência. Né? É claro que eu vou, na minha prática pedagógica, incluir todos os estudantes, eu vou ensinar para todos, mas eu sei que alguns vão exigir mais de mim e eu preciso fazer isso, né? Elaborar um plano individualizado para quem precisa. O Estatuto da Pessoa com Deficiência também, né, que é a Lei 13.146 de 2015, lá tem um capítulo, né, que é o capítulo, se eu não me engano, 28. Ele fala exclusivamente sobre a educação, né? Ele fala que é dever do Estado, que é dever da família, que é dever da comunidade escolar oferecer um ensino de qualidade, né? Então, quando ele fala que é dever do Estado, e eu quero frisar aqui, dever da família também, né, antes da escola, é porque é muito importante a participação da família, porque quando a família está presente no processo, as coisas elas fluem melhor, né? Então, não tem como um trabalho de inclusão acontecer de forma satisfatória se não houver a contribuição significativa da família, né? Ela vai trazer muitas informações que vão servir, né, de base para a gente dar andamento no nosso trabalho, certo? E aí também nós temos o Plano Nacional de Educação, né, que ele é 2014, que ele tem lá as metas até 2024, que é esse ano que a gente está, como no caso dos alunos do terceiro ano estarem alfabetizados, a meta de educação de qualidade, de oferecer um ensino inclusivo, né, universalizar, né, o ensino, vamos dizer assim, que todos tenham acesso, né, todos, quando fala todos, todos mesmo, né, e aí quem não tiver acompanhando em determinada situação, que a gente faça por onde, né, essa criança ela consiga acompanhar os demais. Nós temos a Lei 12.764, né, que é a lei que dá direitos, né, que é a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, né, considerando aí que o autismo é considerado uma deficiência, então tá lá dentro da lei de 2015, né, a 3.146. Também vai assegurar que a criança precisa de atenção, né, de um plano educacional especializado. Nós temos a BNCC, né, que a BNCC tem lá as 10 competências, né, para todos os estudantes. E tudo isso junto, né, vai dando base para que o PEI ele aconteça, para que o ensino escolar ele leve em consideração as necessidades individuais daquelas crianças que possuem algum transtorno no neurodesenvolvimento ou alguma deficiência. E aí eu elenquei, né, 5 objetivos do PEI, desse Plano Educacional Individualizado. O primeiro são as oportunidades adequadas, certo? Porque não adianta você colocar a criança com deficiência, com transtorno lá na rede escolar, se ela não tem oportunidades,
para aprender, né? Se ela está lá só por estar, né? Então é necessário que ela esteja lá e que realmente ela esteja participando, né? Que ela esteja incluída, mesmo dentro das limitações dela, mas que ela seja levada em consideração, certo? Nós temos aí o ensino de qualidade, né? Que é uma obrigação, né? Um direito, é um dever da instituição fornecer esse ensino de qualidade. E quando a gente fala em ensino de qualidade, gente, nada mais é do que você dar a oportunidade a todos de aprender, né? O ensino de qualidade, ele só acontece se todos aprenderem, se todos participarem do processo. Aí sim existe ensino de qualidade. Nós temos também o desenvolvimento integral, porque o plano educacional individualizado, que é o PEI, né, ele vai levar em consideração tanto as habilidades acadêmicas, que são as habilidades escolares, como outras habilidades que a criança precisa desenvolver para seu convívio ali na sociedade, tanto na escola, quanto em casa, como na igreja, né? Habilidades tanto cognitivas, quanto metacognitivas, quanto cotidianas. A gente vai ver mais adiante quais são. A quarta aí eu elenquei o ensino apropriado ao nível, né? Então, assim, mesmo que a criança ela tenha o transtorno, a deficiência, mas ela está naquela idade séria e ela precisa ver aqueles determinados conteúdos, né? Aquelas determinadas habilidades, é um direito dela estar naquele nível e fazer parte daquele processo, mesmo que para isso o professor precise adaptar algumas situações, né? Alguns textos, alguns materiais, né? Até mesmo os instrumentos que ele vai utilizar, tanto para apresentar os conteúdos quanto para avaliar a criança. E por último, o engajamento, né? Que é o que a gente deseja, que é que a criança realmente se sinta fazendo parte daquele processo e não se sinta ali por obrigação de estar ali ou que realmente esteja ali só fazendo parte dos meios, mas de forma segregada, né? De forma que realmente não seja inclusiva, né? O que a gente quer de fato é inclusão, né? Colocar a criança na sala de aula e deixar lá a bel prazer não é inclusão, né? Inclusão é ela estar ali participando, mesmo que da maneira dela, mas ela esteja participando. Quem elabora o PEI? Né? Essa é uma dúvida constante. E aí, gente, tem muitas interpretações erradas e também tem as questões dos municípios, né? As questões das redes de ensino. Isso vai definir muito quem vai elaborar. Quando a escola tem o atendimento educacional especializado, né, que é o AEE, que tem uma professora que trabalha justamente com a educação inclusiva, com a educação especial, é esse professor ou essa professora que vai fazer as avaliações com a criança, né, para que seja feita a construção do PEI. Só que ela não vai fazer isso sozinha, né? Ela vai precisar da ajuda da professora da sala regular ou a professora da criança. Então, o que eu quero dizer é que não só a professora da sala, né, a professora daquele estudante, vai fazer o PEI sozinha, né? Não é assim que funciona. Então, esse documento, né, essa ferramenta que a gente tem para trabalhar, que vai nortear o nosso trabalho, deve ter uma participação conjunta na elaboração. Então, o gestor da escola tem que participar da elaboração, porque, como eu falei, tem que estar em consonância com o projeto político-pedagógico da escola. O coordenador tem que participar, porque é ele que vai mediar ali as relações entre professor e família. O professor de AE vai participar, se tiver, né, na escola, porque ele tem contato com aquela criança no contraturno, ele tem contato com a família daquela criança, ele vai ter mais tempo para avaliar habilidades daquela criança. E o professor regular, porque ele está ali realmente na sala de aula todos os dias com a criança
e ele tem, né, a obrigação, de, enquanto professor e profissional daquela turma, de oferecer um ensino de qualidade. Então, notem, todas essas pessoas aí envolvidas na escola, todos esses profissionais, eles estão aptos para trabalhar na elaboração do PEI, né? E por que não incluir as pessoas que estão lá na cantina, né? Que estão lá no portão da escola, né? Porque todos precisam, gente. A inclusão, ela só acontece quando todos da comunidade escolar estão desempenhando suas funções de forma a assistir da melhor forma possível às crianças, com ou sem deficiência, com ou sem transtorno. Então, todos na escola devem estar preparados. Por exemplo, uma criança que tem seletividade alimentar, uma criança que tem transtorno do processamento sensorial, ela vai ter dificuldade com algumas texturas, com alguns cheiros, né? E ela não pode não conseguir comer o alimento, né, que é fornecido lá pela escola, pela nutricionista da escola. Então, notem, isso também vai fazer parte do PEI, né? Porque a alimentação da criança na escola também faz parte, né, do processo educativo. Entendeu? Então, todas essas partes precisam estar envolvidas nessa construção, né? Todos têm que estar ali sabendo e engajado na elaboração do PEI. Quem é que tem direito ao PEI? Né? Estudantes com deficiência, transtorno do neurodesenvolvimento, como o TEA, quem tem altas habilidades, quem tem superdotação, e aí a referência para cada um vai ser a sua trajetória individual. Então, como eu já falei anteriormente, não tem como você compartilhar o PEI de um aluno para outro, certo? Nem mesmo ele pode sair da escola para outra escola, é antiético, né? Eu já vi colegas pedindo um PEI preenchido para fazer. Gente, não existe. A gente vai vendo como que vai elaborando, e aí cada um vai dando a sua pincelada e vai construindo, e todo mundo vai conseguir, né? Porque não é nada além do que a gente já faz na sala de aula, que é planejar, né? A diferença é que a gente vai fazer um planejamento mais elaborado, né? Quando eu falo mais elaborado, é mais preciso para individualizar mesmo, né? Mais personalizado, vamos dizer assim. As possibilidades do PEI, né? Quando a gente fala que a gente pode, lá no plano educacional individualizado, colocar todas as habilidades que a gente quer trabalhar com aquela criança e que ela precisa desenvolver naquela série ano. E a gente coloca lá como que a gente vai fazer para trabalhar e por que a gente vai fazer daquela forma, a gente está formalizando isso. Mas, muitas vezes, a gente faz uma atividade com o nosso aluno e a gente não documentaliza, a gente não tira foto, a gente não registra. Então, essas atividades a gente está elaborando informalmente, vamos dizer assim, a gente não está deixando registrado, e isso é muito importante que a gente faça. Então, o PEI, qual é a lógica do PEI? É documentar, é registrar. Então, você vai colocar ali no papel o que você quer trabalhar, porque você precisa trabalhar, porque você observou que sua criança ela não desenvolveu aquela habilidade, ou que ela precisa desenvolver porque o currículo pede que ela desenvolva aquela habilidade. E você vai colocar ali no papel, você vai registrar. Por quê? Porque é importante, né? Você está construindo provas de que você está trabalhando, de que você tem responsabilidade e que numa eventual cobrança, seja da família, seja da justiça mesmo, né? O Ministério Público mesmo, quando há qualquer denúncia da família, né, que a escola não está assistindo de forma integral o filho, né, que não está tendo essa atenção, eles pedem logo o PEI, né, para saber se aquela criança realmente está sendo assistida. Agora imagine eles pegar um documento onde a escola coloca lá como é que ela vai trabalhar com aquela criança na cantina,
como é que vai ser o lanche com aquela criança, como é que vai ser na hora do recreio com aquela criança, como é que ela vai trabalhar, por exemplo, as habilidades de linguagem, as habilidades de matemática, de história, de geografia, como é que ela vai colocando ali tudo, delimitando tudo, explicando bem direitinho, ponto a ponto. Então, é uma prova, gente. É um documento, é muito importante. Ele não só vai nortear nosso trabalho, né, vai planejar o que a gente vai precisar executar, como também é uma prova, né, é um comprovante do que a gente está fazendo lá, porque a gente sempre vai estar voltando nele e vai estar lá reavaliando, né, ou avaliando as nossas ações. Ok? Bom, o que contém no PEI? O PEI, né, como eu já falei, é um documento, tem várias páginas. Vai ter a folha de rosto, vai ter a identificação da criança, vai ter o relatório circunstanciado, que é um resumo da vida do estudante. Vai ter as avaliações de habilidades que a gente vai precisar fazer. No caso, é interessante que o professor do AI faça, porque ele vai ter mais tempo com a criança, né? Algumas habilidades são bem básicas, né? Basilares. E as habilidades acadêmicas, né? Que aí, essas habilidades acadêmicas, o professor, quando ele recebe o estudante, né? Geralmente no início do ano, a gente sempre faz as avaliações diagnósticas. A gente faz teste de leitura, a gente faz teste de escrita. E aí a gente já está avaliando aquela criança, entende? A partir dessa avaliação, a gente já vai ter um direcionamento do que aquela criança já construiu, do que ela sabe, do que ela ainda não sabe, o que ela tinha que saber. E aí você já vai começando a criar, né, estratégias para ensinar aquelas habilidades que ela não conseguiu ainda. Note, para que a gente elabore o PEI, a gente precisa avaliar o aluno antes, para saber o que ele sabe e o que ele não sabe. Não tem como você elaborar um PEI no início das aulas, né? Você não teve contato ainda com o estudante. Então, ali nas primeiras semanas você vai estar avaliando e aí, a partir dali, você já vai criando o seu plano, né, para aquele estudante. Então, eu já vi, por exemplo, que meu estudante, ele ainda não reconhece as letras lá no terceiro ano. Então, eu tenho que elaborar o meu PEI, levando em consideração essa avaliação que eu fiz. Meu estudante não sabe isso aqui, então vou partir daqui. Lógico que eu preciso estar adaptando o conteúdo que ele tem que aprender naquele ano sério. Mas se tem habilidades que ele ainda não conseguiu, não faz sentido eu querer que ele esteja nesse nível se ele ainda não passou por esse. Então, eu tenho que retroceder, trabalhar essas habilidades aqui basilares para que ele consiga chegar nesse nível, né? Vou apresentar porque ele precisa do conteúdo, mas a gente tem que ter essa consciência. Algumas habilidades precisam ser aprendidas primeiro, né, assimiladas, precisam ser consolidadas para que novas habilidades possam ser aprendidas, né? Isso é neurociência. É assim que o cérebro aprende, né, gente? A folha de rosto, ela vai ter aí essas como preencher, né? Então, a gente vai ter a identificação do aluno, a filiação, o diagnóstico, né? Se ele tiver o laudo já, que é importante. Se ele apresentar alguma outra uma deficiência ou qual é o transtorno, se ele precisa de necessidade educacional especializada, né? Se ele está matriculado no AE, se não, né? Encaminhar para ele fazer essa matrícula. Se ele faz para chegar à escola, como é que é essa acessibilidade da criança, se ele vem de ônibus, vem de moto, vem a pé, quem vem deixar, certo? Então, é muito importante a gente saber quem é esse aluno. O relatório circunstanciado, ele vai depender muito das informações que a família traz, né? Ele pode ser elaborado pelo professor? Pode, né? Mas ali no ato da matrícula, já pode alguém, né, perguntar, ou até mesmo a coordenação pode chamar a família para fazer uma entrevista, né, para pesquisar ali informações sobre aquela criança,
sobre como foi a questão da gestação, como como foi o percurso até ali daquele estudante nas escolas, até chegar aquele dado momento. Se a criança ela já fez algum procedimento cirúrgico, se ela toma medicação, se ela faz acompanhamento, terapia, tudo isso é importante que seja analisado nesse relatório, né, para ser anexado ao PEI. Porque quanto mais informações a gente tiver, melhor será para a gente elaborar o plano. E aí, quais são as avaliações que a gente faz com a criança para poder desenvolver o PEI? A gente vai fazer, né, avaliações cognitiva. O que é cognição, gente? A cognição nada mais é de que como nós absorvemos os conhecimentos, né? Então, a cognição tem a ver com inteligência? Tem sim. A cognição tem a ver com processar informações? Sim. Tem a ver com executar? Sim. Né? Então, a cognição é a ferramenta que a gente tem, né, dentro do nosso processo cerebral para planejar, né, para executar, para aprender, né, a forma como a gente aprende melhor, para memorizar, para focar, para prestar atenção. Então, tudo isso está ali relacionado, né, para que a gente aprenda. Então, para eu aprender, né, para eu entender, eu preciso compreender, eu preciso saber o que fazer, né, com aquilo que eu estou recebendo, aquela informação. Tudo isso tem a ver com a cognição, ok? Então, é muito importante, né? Tem lá vários questionamentos para medir e para avaliar como é que está a cognição desse estudante, né? Como é que ele se desempenha em determinadas habilidades. A metacognitiva, ou a metacognição, gente, é a habilidade de você pensar sobre o pensamento. Olha que legal. Já viu, por exemplo, a gente mesmo, quando está estudando, lendo alguma coisa, que a gente se dá conta de que não está entendendo. Isso é uma habilidade de metacognição. Ou, por exemplo, a gente está assistindo um filme e aí a gente faz uma crítica ao filme. Isso também é uma habilidade de metacognição, né? É você analisar algo que você está aprendendo, certo? E fazer uma reflexão em torno daquilo. Se eu não estou aprendendo, por que eu não estou aprendendo? Né? Eu perdi minha atenção, eu preciso voltar a atenção. Ou eu vou fazer uma avaliação, por exemplo, um teste, e eu fico nervosa. E aí eu tenho o autocontrole para que aquilo não comprometa o andamento da minha avaliação. Então, isso são habilidades metacognitivas. É pensar sobre o pensamento, é refletir sobre, é o autocontrole, é o planejamento, é a execução, é você voltar atrás, refletir, né? Eu não consegui ter a consciência disso, de que você não conseguiu, de que você não aprendeu, que você precisa melhorar, né? E as crianças, elas já precisam ter essas habilidades já, né? De metacognição, já ter essa compreensão. Por exemplo, um conhecimento prévio antes, né? Você vai aprender aqui determinado assunto. Hoje você se pega pensando em outra época que você estudou sobre determinado assunto que está correlacionado a esse, entende? Então, é você fazer uma análise, vamos fazer assim, uma reflexão em torno do conhecimento. Nós temos as habilidades interpessoais e afetivas, né? E aí, quando a gente fala interpessoais, a gente está falando na relação com o outro, né? De como é esse relacionamento, de como é
que a criança, né, o estudante, ele faz ali na sua convivência com o outro, como é que ele se relaciona, ele é tímido, como é a autoestima dessa criança, como é a iniciativa social dela, ela mantém diálogos, né? Ela brinca com as outras crianças, ela é amorosa, ela gosta de abraço, né? Ela aceita que outras crianças brinquem com ela, fiquem perto dela. Ela, como é o humor, né? Ela é agressiva, ela não é agressiva. Ela olha nos olhos ou não olha nos olhos, sabe? Então, tudo isso tem a ver com habilidades interpessoais. As habilidades comunicacionais também estão inseridas aí, né, nesse processo de socialização. Mas aí as habilidades de comunicação, elas já têm mais a ver com a forma como a criança se expressa, né? Se ela é verbal, se ela não é verbal. Se ela consegue, por exemplo, você dá um recado, ela consegue transmitir esse recado para outra pessoa. Se ela tem dificuldade em contar uma história, né? Se ela realiza muito esforço para estar ali convivendo, comunicando, se percebe, né, a dificuldade, o constrangimento que a criança sente para, por exemplo, para dar sua opinião, né? Quando você pergunta diretamente algo para ela, se ela fica nervosa, o que tem que falar. E aí a gente vê muito essa questão, por exemplo, se ela compreende quando você fala com ela, né? Se quando você fala, ela lhe responde, certo? Essas são questões, habilidades comunicacionais. Nós temos as habilidades motoras, né, ou psicomotoras, que aí tem a ver com a motricidade fina e grossa, né, coordenação motora, com o equilíbrio, né, e aí essas habilidades a gente avalia muito no brincar. Se a criança pula, se a criança salta, se a criança tem um equilíbrio ali na marcha, né? Se a forma como ela pega no lápis, ela consegue escrever, né? Então, tudo isso, o equilíbrio, o ritmo, né, que ela tem. Então, todas essas habilidades, gente, tem vários questionários, inclusive na internet, para você ver como avaliar, né? Aqui é só um mesclado que eu estou fazendo. Temos também as habilidades cotidianas, que são nada mais, nada menos que aquelas atitudes que a criança precisa ali para toda a vida, né? Aí eu tenho aí a questão da alimentação, tem a questão do controle esfincteriano, eu tenho a questão do vestuário, por exemplo. Eu tenho um aluno que ele tem 9 anos, que ele não consegue amarrar o cadastro do sapato. Ele sempre pede para eu fazer isso. Então, uma criança de 9 anos já era para conseguir fazer esse movimento de amarrar o cadastro, né? Tem crianças que não pedem para ir ao banheiro, fica ali se segurando. Só se você observar, é que você perguntando, ela vai, né? Fala que sim, ou para tomar água. Então, você vai vendo essas iniciativas que a criança tem. Se a criança ainda faz xixi na roupa, né? Ao dormir ainda, por exemplo. Então, a questão da alimentação. Se ela come com a mão, se ela derrama, né? Que aí você tá vendo a questão do equilíbrio, né, motor dela. Então, tudo isso vai ser levado em consideração na hora de elaborar o P. Note, o P é um documento muito amplo. Precisa de um olhar muito além, entendeu? Para você desenvolver. Eu tenho aqui, né, algum exemplo da folha de rosto, informações que você precisa colocar sobre o estudante. E aí, nada de compartilhar, gente, esses dados, porque é antiético, não pode, né? Aqui eu tenho um resumo da história. E a gente tem as legendas de avaliação, que é justamente se o aluno atingiu, se o aluno não atingiu
E o ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal, que a gente, professor, conhece muito, né? Vygotsky. O aluno, você avaliou o aluno e ele conseguiu fazer lá a contento, né? Então, ele atingiu A. Ele não atingiu NA. E ele consegue, mas ele só consegue com mediação. Então, ele tá um passo, né? De conseguir sozinho. Sozinho ele não consegue, mas se eu ajudar, ele consegue. E meu objetivo, né, o objetivo do professor, do assistente, é ajudar a criança a conseguir. Então, quando a criança consegue, mesmo que seja com mediação, isso já é um avanço. A proposta, né, do plano de ação da gente é seguir baseado nos estudos voltados para a educação, no currículo, na neurociência, com objetivos de curto e longo prazo, para que a gente consiga a promoção e consolidação de aprendizagens. E é isso. Na hora de colocar lá no PEI, a gente vai ter lá o objeto de conhecimento dentro da habilidade acadêmica que eu estou avaliando. Por exemplo, estou avaliando linguagem lá. Então, eu vou elencar lá, por exemplo, quais são os conteúdos que eu preciso trabalhar ali na primeira unidade, com minha turma. E aí, eu vou colocar lá para meu aluno, por exemplo, autista, como é que eu vou trabalhar aquele conteúdo e por que eu vou trabalhar daquela forma. Quando eu trabalho com o aluno lá, por exemplo, aquele conteúdo, e eu analiso que meu aluno aprendeu aquele conteúdo, então eu vou passar para um próximo. E ali eu vou colocar, né, um espaço, cada PEI tem suas especificidades, mas eu vou anotando ali a data que eu trabalhei aquela habilidade, como foi, se foi a contento, diante daquelas avaliações lá que eu mostrei agora. Atingiu, não atingiu, atingiu com mediação. E vou colocando, e aí eu vou vendo a necessidade de avançar o estudante ou de esperar mais um pouco, de consolidar mais aquela aprendizagem para ir para uma outra. E é importante, por exemplo, o trabalho com o professor de AE naquelas habilidades basilares que eu falei, naqueles conceitos mais básicos da matemática, por exemplo, aquelas noções mais elementares, que são lá do infantil, vamos dizer assim, para que o trabalho ele aconteça melhor. Né? Então, na sala de aula, a gente não tem muito tempo, mas quando a gente trabalha em consonância com o professor de AE, muita coisa pode ser melhorada, até mesmo a questão do comportamento da criança. Né? As habilidades relacionadas ao manejo de comportamento, elas podem ser, sim, trabalhadas lá na sala de atendimento educacional especializado, porque muita gente acha que lá é um lugar para fazer, vamos dizer assim, um reforço com a criança de aprendizagens acadêmicas, e não é isso, né? Lógico que lá vai ter uma estimulação também nesse sentido, mas o objetivo do atendimento educacional especializado é outro, né? Dar condições melhores para que aquele estudante se desenvolva melhor na escola. Então, se a professora da sala regular, ela está percebendo, por exemplo, que o estudante não está conseguindo se concentrar, que o estudante ele tem uma agressividade, vamos falar assim, autoagressividade, ele se morde, ele se debate, o que a professora da sala regular pode entrar em contato com a professora do AE para que trabalhe essas habilidades com a criança, certo? E aí, isso pode ser colocado dentro do PEI, né? Porque a professora de AE também vai fazer o PEI dela. Então, na hora que ela elaborar o plano de individualizado para aquele aluno, ela vai levar em consideração o que a professora da sala regular tem de demanda para ela. E assim, todo mundo trabalhando junto, cooperando, as coisas acontecem, gente. É muita coisa, né? Mas é isso. Depois eu venho aqui com mais conhecimentos, com mais informações, porque eu acho que tudo na vida só é legal se a gente compartilhar. Aprender e ficar para si, eu acho que não é legal. Tchauzinho.